A palavra que eu vou ministrar hoje serve para todos nós, mas é um esclarecimento, é um tirar a dúvida de todos aqueles que, porventura, estão iniciando na sua vida cristã e perguntando por que eu preciso ser salvo e por que eu preciso ser batizado nas águas e qual a razão da ceia do Senhor. Eu quero ler com vocês o livro de João, capítulo 3, verso 16, 17 e o verso 18, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O verso 18, todos nós: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. De que ou de quem nós precisamos ser salvos? Frequentemente eu ouço essa interrogação de pessoas simples a pessoas mais esclarecidas, quando nós falamos sobre a salvação provida por Deus na pessoa de Jesus Cristo. De que ou de quem nós precisamos ser salvos? Neste mundo ateu, incrédulo, imoral, secularizado, antropocêntrico, que resolveu cultuar o homem em vez de Deus, uma sociedade que vive mais para os seus prazeres do que para fazer a vontade de Deus, e vivem como se Deus não existisse, como se o ser humano tivesse o controle da sua própria vida. Quando falamos em salvação, as pessoas perguntam: mas ser salvo de quê? Ser salvo de quem? Por que eu preciso de salvação? E aí, queridos, nós vamos para a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a revelação do Deus vivo, eterno, poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, o Deus eterno, que por sua misericórdia e amor se revelou a nós, pobres, mortais e pecadores, para nos dizer que nós precisamos de salvação. E quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós aprendemos que Deus criou o mundo e a humanidade perfeitos para a realização do seu propósito divino. Mas a humanidade pecou. Através de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E vieram as doenças, o sofrimento, a morte, a maldade. E isso aconteceu através do primeiro pecado realizado por Adão e Eva. E essa tragédia alcançou todas as dimensões da humanidade, todos os homens. E é por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus enviou o seu Filho unigênito, enviou Jesus para salvar a humanidade. É isso que fala o texto que nós lemos.
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é a salvação? A salvação é a obra redentora de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. É a salvação que livra o homem da condenação eterna. É a salvação que traz a vida eterna que o homem perdeu ao pecar. E esta salvação, e este perdão, e esta libertação da condenação eterna, tanto dos efeitos como da sentença ao pecado, que é a condenação, ela só pode ser realizada através do Senhor Jesus Cristo. A salvação é o resultado da morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário. E essa obra expiatória de Jesus livra o homem da condenação eterna. É por isso que o texto diz, o texto que nós lemos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O interessante é que a salvação é um ato soberano de Deus. A salvação é Deus, na sua soberana vontade, se movendo em direção ao homem, através do seu Filho, para reconciliar consigo mesmo os homens que viraram a costa para ele, desde Adão até os nossos dias. Quando você lê 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Na cruz do Calvário, Jesus estava trazendo novamente a realidade da comunhão com Deus, que Adão perdeu lá no Éden, ao pecar e ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e experimentou a morte física, morte espiritual, que alcançou toda a humanidade. E quando nós morremos sem entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, o homem experimenta a morte eterna, isto é, viver eternamente separado de Deus. Mas na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ao morrer na cruz, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, no templo de adoração, representou as mãos de Deus, rasgando a divisão que havia entre o homem e Deus. A salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade condenada pelo pecado. Romanos capítulo 5, verso 8, tem um texto interessante, que diz assim: porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Paulo acrescenta dizendo: é certo que alguém morreria por uma pessoa boa. E aqui faço um parêntese. Talvez você morresse pelo seu filho, talvez você morresse pelo seu neto,
Talvez você morresse pelo seu esposo, jogando-se na água, no fogo, no ato de salvar. Mas a Bíblia diz, Paulo escreve dizendo: mas ele morreu por nós, quando nós não prestávamos. Você morreria por alguém que matou, feriu, roubou, que adulterou, alguém que você não conhece, mas ele morreu por nós, pecadores. A salvação é oferecida a todos, sem exceção. Homem, mulher, crianças, jovens, adolescentes. A Bíblia diz: idosos, toda a carne, através de Jesus, se crê em Jesus. Está lá em João 1, verso 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, gerados do barro pelas mãos de Deus, mas filhos só recebemos esta categoria se nós formos lavados, purificados e libertos pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. A salvação é um ato da infinita misericórdia de Deus. Escute, misericórdia significa Deus colocar o seu coração na nossa miséria. A palavra misericórdia é constituída de duas palavras: coração e miséria. Misericórdia, porque a Bíblia diz: pela graça nós somos salvos. Levante as suas mãos e declare isso. Diga: pela graça eu sou salvo. Não vem pelas minhas obras. Pela graça eu sou salvo. Não vem pelas minhas obras, mas a salvação vem pela graça, pela misericórdia de Deus. Não há nada que nós possamos dar a Deus em prol da nossa salvação. Não há nada. É por isso que a salvação custou o sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus veio para ser batizado por João Batista, no capítulo 1, verso 29 de João, a primeira identificação que João Batista fez de Jesus foi: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí você vai entender, quando você lê o Antigo Testamento, você vê Abraão fazendo sacrifício, você vai lá no livro de Êxodo, você vê no livro de Levítico, de Números, Deuteronômio, você vê Moisés instituindo os sacrifícios do bezerro, do novilho, sacrifício no templo pela manhã, à tarde. Quando alguém pecava, tinha um sacrifício pela culpa, tinha o holocausto. Aqueles animais, eles, quando derramavam o sangue por meio do sacerdote, aquele sangue simbolizava quem diante de Deus? Simbolizava o Cordeiro de Deus que estava vindo. E quando João viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque quando hoje você vem à igreja, você não vem com um cordeirinho para morrer no seu lugar? Por que você não traz um novilho? Porque a Bíblia diz que na cruz Jesus derramou o seu sangue por nós uma única vez. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Repita comigo: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Queridos, a salvação é a provisão feita pelo próprio Deus
para me salvar, eu, pobre e miserável pecador. Aí você pergunta, mas por que eu preciso desta salvação? E é interessante que a Bíblia diz em Romanos 6, 23, porque todos pecaram e foram condenados à morte diante de Deus. Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Como eu já expliquei, a morte física, quando você morre, o seu espírito se separa juntamente com a sua alma, se separam do corpo. É a morte física. Porque na Bíblia, morte significa separação. Morte espiritual é a separação do homem com Deus. Isaías 59, verso 1 diz, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam abençoar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E a morte eterna é se você morrer, sem entregar sua vida a Jesus, se consuma na eternidade esta separação. Tem gente que diz assim, mas depois de eu morrer, alguém pode acender vela por mim. Alguém pode fazer a missa no meu lugar, culto no meu lugar. Um dia alguém chegou comigo e disse, pastor, faça um culto em prol do meu irmão que morreu. Eu perguntei, ele aceitou a Jesus como Salvador? Ela disse, eu não sei, pastor, mas vamos fazer um culto para tirar dúvida. E eu disse, pelo seu irmão, nós não podemos fazer mais nada. Porque depois da morte segue-se o juízo. Todos nós, indistintamente, já nascemos em pecado. Salmo 51, verso 4. Salmista Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Não importa se você é pretinho, moreninho, branquinho, olhos verdes ou castanhos. Não importa se você nasceu na África, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia. Não importa de qual descendência você vem. A Bíblia diz que o pecado de Adão alcançou a todos nós. Se você ler Romanos, capítulo 5, você vai compreender a Bíblia dizendo que a morte reinou desde Adão até os nossos dias. A maior evidência de que nós somos pecadores é a morte. Todos vamos morrer. Escute, o salário do pecado é a morte. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Não existe outra salvação. Você pode vir à igreja e dizer, pastor, eu queria que Deus me desse um carro. E você faz campanha para ganhar um carro. E Deus pode te abençoar com um carro. Deus pode te abençoar com um emprego. Mas o principal propósito de Deus não é te dar casa nova, não é te dar carro novo. Porque carro você quebra, carro envelhece, a casa apodrece, prédios desaba. A Bíblia diz, se esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que Jesus ficou triste em João capítulo 6, quando as pessoas vieram até ele e queriam que ele multiplicasse o pão? Porque ele tinha multiplicado a primeira vez, eles encheram a barriga e ficaram com fome e disseram, nós temos alguém que multiplica pão. E eles correram novamente para Jesus, porque o pão tinha acabado e eles estavam com fome. Tem muita gente que olha para a igreja e diz assim, eu estou com fome, eu estou doente, então eu vou para a igreja, porque lá eu vou ser abençoado. E é verdade, você é abençoado. Deus te ajuda a resolver o problema do teu casamento, Deus te ajuda a ter uma vida melhor aqui nesta terra. Mas se o evangelho fosse só isso, o evangelho de Cristo não seria diferente de que qualquer outro evangelho pregado por aí. Mas o evangelho de Cristo não é voltado para esta terra. O evangelho de Jesus é voltado para o céu e para a vida eterna.
Deus não quer te dar uma posição na terra, Ele quer te dar uma vida com Deus, e para sempre e eternamente com Deus. Quem está entendendo, levante as suas mãos. E essa vida eterna, que significa o perdão, a anulação da condenação na tua vida, só Jesus pode dar, nem a religião pode dar. Atos capítulo 4, verso 12 diz assim: não existe nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, nem embaixo na terra, não existe outro nome dado aos homens que possa salvá-los. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E diga: Jesus é a única salvação. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz: só existe um Deus e um único Salvador e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nenhuma pessoa, seja ela existente entre nós, ou que tenha morrido, ou que a gente suponha que ela está no céu, ninguém tem poder para mediar a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus, porque Jesus é o único mediador, o único que morreu por nós na cruz do Calvário, o único que derramou o seu sangue por nós. Por isso, o pecador, para receber a salvação de Deus, você deve arrepender-se, confessar os seus pecados definitivamente e aceitar o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Aí você passa pelo processo do novo nascimento. 1 João, capítulo 3, verso 7, Jesus conversava com o religioso Nicodemos. E Jesus disse para ele: é necessário que você nasça de novo. E ele ainda perguntou para Jesus: Senhor, como é que pode eu entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: quem nasce da carne é carne. Todos nós nascemos das nossas mães, não negamos isso. Ontem foi o dia das mães. Mas quem nasce da sua mamãe continua sendo carne. Mas para ser filho de Deus, tem que nascer da água e do Espírito Santo. A água significa a palavra. A água também significa o batismo. Porque Jesus poderia estar fazendo referência às águas do Jordão, onde ele foi batizado. É necessário que você reconheça que é um pecador. Como está em Mateus, capítulo 3, verso 2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o que é o arrependimento? Arrependimento não é choro. Arrependimento não é puxar o cabelo. Isso é emoção. E cada um age de maneira diferente diante das suas convicções e no momento de mudança de qualquer posicionamento. Mas o que é o arrependimento? Arrependimento é mudar de mentalidade. No original, o arrependimento é você mudar de direção. Eu estou indo em direção ali ao Marcos, mas eu me arrependo. Eu mudo de direção e eu dou meia volta e eu vou agora em direção aqui ao coral dos homens. Isso é arrependimento. Arrependimento é você estar vivendo na proposta de Satanás, de acordo com os valores e princípios mundanos. Mas a partir do momento que você entende o que é a salvação,
entende qual é a necessidade de salvação, então você se arrepende dos seus pecados e diz: Pai, a partir de agora, eu quero mudar de atitude, de procedimento, e eu aceito a tua salvação. Você sai da direção de Satanás e volta-se para andar na direção com Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Quem está entendendo? E para concluir, de uma maneira geral, a salvação, ela é extraordinária. Tem muita gente que não entende o dom da salvação. Quando eu digo que eu sou salvo por Jesus, eu estou dizendo que eu estou justificado. A Bíblia diz: quem condenará os filhos de Deus, se é Deus que os justifica? Romanos 8, primeiro diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. O que é justificação? Justificação é você receber os méritos conquistados por Jesus na cruz do Calvário. Eu não presto, a minha vida é uma vida de pecado, uma vida de erros, uma vida que me leva à condenação. Mas quando eu digo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, então o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, aquele sacrifício aprovado por Deus, ele é estendido para a minha vida. A partir daquele momento, Deus não olha mais para a minha condição de pecador, mas Deus olha para mim como um pecador justificado. Quem entendeu? Quem entendeu? Você merecia a morte, você merecia o inferno, mas Jesus morreu no teu lugar. Justificado significa que Deus, Ele te muda de posição, de pecador condenado, para um pecador justificado. Tem muita gente que não entende isso, e ele vem comigo e pergunta: pastor, como é que pode? Lá na igreja, aquele cara que eu conheci, que cometeu os piores atos, agora ele diz que é crente e aceitou a Jesus como Salvador, e agora ele vai para o céu, e agora ele diz que é filho de Deus, e agora ele tem o poder do Espírito Santo, e agora ele anda com a Bíblia, adquirindo as promessas de Deus. Aí eu digo: é verdade, mas não é pelos méritos dele, é pelos méritos de Jesus conquistado na cruz. Jesus te justifica. Ele rasga todo o escrito de dívida que havia contra você. Segundo lugar, regeneração. O que é ser regenerado? É você ser aceito como filho. Tem muita gente que é expulso de casa porque o pai não aguenta e não tolera mais. Essa também era a nossa condição. Nós fomos jogados no mundo, no pecado, pela nossa própria escolha, pela nossa herança vinda desde Adão. Mas Jesus morreu no meu lugar, na cruz do Calvário. E quando eu entrego a minha vida a Jesus, aí você lê 2 Coríntios 5,17, está escrito: e se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você nasce na família de Deus. E é por isso que em Romanos 8,16 diz: e o mesmo Espírito
testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. No lugar da culpa, no lugar da acusação, agora nós temos o Espírito Santo de Deus falando na nossa alma e no nosso ser. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E talvez você entre na igreja, sente lá no último banco, porque você se sente a pessoa mais excluída, não merecedora. Mas o Espírito Santo está dizendo: já aceitou Jesus como Salvador? Já. Jesus é o Senhor da tua vida? É. Então agora, você é filho de Deus. Você tem direito como filho. Tudo que o Pai tem é teu. E tudo que você tem pertence ao Pai. Porque você é filho de Deus. Terceiro lugar, a santificação, justificação, regeneração e santificação. O que é a santificação? A santificação, a gente pode entender ela em 3 níveis. A santificação como a nossa posição em Cristo. Quando Deus olha para a nossa vida, Ele não olha mais para os nossos pecados. Ele olha para nós na nossa posição de filho. E Ele se relaciona com você. Você já imaginou o que é um Deus santo, poderoso, 3 vezes santo, 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 santo. Mas esse Deus santo e poderoso, agora Ele olha para você e diz: fecha a porta do teu quarto e ora. E fala com teu pai em secreto. E o teu pai em secreto vai entrar no teu quarto e vai falar pessoalmente com você. Você não precisa de pastor, de padre, de ninguém. Porque ele fala pessoalmente contigo. Por quê? Porque apesar das tuas imperfeições, Deus Ele te vê como santo. Porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. A santidade, no sentido de um processo. O Espírito Santo, ele foi enviado por Deus. E está entre nós. E o Espírito Santo, ele veio para quê? Ele veio para nos purificar, nos limpar diariamente, para que nós sejamos e alcancemos o propósito de Deus na nossa vida. Antes de conhecer Jesus, você tinha uma vida que não agradava a Ele. E isso é manifesto em comportamentos, em atitudes, numa linguagem que não agrada a Deus, em sonhos, em decisões. Mas agora, quem é que nos guia? É o Espírito Santo. Agora, quem é que nos dirige? É o Espírito Santo. E é por isso que a palavra de Deus diz: andai no Espírito e não satisfareis o desejo da vossa carne. Diariamente, eu preciso tomar banho, seja no chuveiro, na ducha, e o bom banho de manhã, quando acorda, ao meio-dia, à tarde. Nós temos a nossa higiene. Ainda coloca um perfumezinho, ainda coloca um shampoo, né? Tem que dar uma higienizada na boca, no ouvido, tirar toda a imperfeição. E a Bíblia diz que da mesma forma, agora você não é mais filho do mundo, você não é mais filho de Satanás. Deus, Ele quer ter filhos asseados, cheirosos, limpinhos. É por isso que a igreja, ela é comparada a uma virgem que está sendo preparada pelo Espírito Santo aqui na terra para se encontrar com o noivo no arrebatamento. E diariamente os nossos ouvidos são ungidos pelo Espírito Santo.
esse ouvido que ouvia pornografia, música mundana, agora tem que agradar a Deus. Esses olhos que viam pornografia, ficavam à noite em sites pornográficos. Agora esses olhos, eles têm que ser treinados, orientados, para ver o que agrada a Deus. A sua boca falava palavrões, era uma palavra, uma boca que falava impropérios. Mas agora a Bíblia diz, pelo Espírito Santo, você só pode falar o que edifica. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Suas mãos não podem roubar. Sua língua não pode maldizer. Quem está entendendo? Pastor, e os meus relacionamentos? Também. A Bíblia diz, Lucas 14, 26. Quem não me ama mais do que o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, não é digno de mim. E que não quiser pegar a sua cruz e colocar sobre seus próprios ombros, e não quiser me seguir, cruz não é a tua sogra. Ah, pastor, a minha sogra é uma cruz. Não, não é essa cruz. Pastor, a minha cruz é esse bico de papagaio. Não, não é isso que a Bíblia está falando de cruz. Cruz está falando de renúncia. É você renunciar àquela vontade que você tinha de autopromoção, de alto prazer. Mas você crucifica a sua carne para viver de acordo com a vontade do Espírito Santo para agradar a Deus. Por isso que em Gálatas capítulo 2, verso 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. A santificação, ela é posicional. Deus me vê como santo. A santificação é um processo. Eu estou sendo limpo, lavado todos os dias. Todos os dias. E a santificação eterna e permanente, quando Cristo voltar. Aí sim, de uma vez por todas, quando Jesus voltar e os mortos forem ressuscitados, e você for transformado, a Bíblia diz que para sempre nós seremos como o Senhor, tendo um corpo glorioso, e aí estaremos livres do pecado, para morar com Jesus no céu. Eu quero, para concluir, que você leia comigo Mateus, capítulo 28, verso 19, ao verso de número 20. Mateus, capítulo 28, verso 19 ao verso de número 20. Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus deixou duas ordenanças principais para nós seguirmos como crentes salvos em Jesus. A primeira é o batismo nas águas. A segunda é a ceia do Senhor. Qual é a importância do batismo nas águas? O batismo nas águas é essa identificação do Pai, identificação do Filho e do Espírito Santo. As águas representam a minha morte para o mundo e o meu nascer para Deus. Quem deve ser batizado? Todos aqueles que entenderam a mensagem que eu preguei, que entendem o que é ser salvo, que entendem a necessidade de salvação, que entendem que urgentemente precisam ser justificados, regenerados e santificados para ter um encontro com Deus.
E aí, a ordem de Jesus é para todos nós. É claro que o batismo nas águas não salva ninguém. Mas há uma pergunta que deve fervilhar a cabeça daquela pessoa que diz que já entregou a sua vida a Jesus, mas não tem desejo de ser batizado. Ora, se o batismo é uma ordem de Jesus, se o batismo é um testemunho público da minha identificação, de que eu morri para o mundo, assim como Jesus morreu na cruz do Calvário, e assim como Ele ressuscitou ao terceiro dia, ao sair das águas, eu estou me identificando com a sua ressurreição. Então, alguém que não tem o desejo de ser batizado nas águas, tem alguma coisa errada. O batismo nas águas, queridos, também significa o meu desejo de publicar isso para todo mundo. Aquilo que Deus fez no interior da minha alma, me libertando, me perdoando. Essa obra, ela é interior, ninguém vê. Ninguém vê Deus transformando o meu ser, ou o teu ser. É uma obra invisível de Deus e do Espírito Santo. Mas através do batismo nas águas, você pode convidar a sua família, pode convidar os seus irmãos, pode convidar os seus colegas. Na igreja primitiva, o batismo era realizado nos rios. Por isso que João Batista batizava no Rio Jordão, onde tinha muita água, fluência de muita gente, porque era necessário um testemunho de fé. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Vocês que vão ser batizados, convidem quem vocês puderem, para que vocês possam testemunhar através da fé de vocês o testemunho de vida da mudança que Deus está fazendo. E essas pessoas serão também alcançadas para Jesus através do testemunho de vocês. Quem pode ser batizado? Quem já entregou a sua vida a Jesus, quem crê. Quem pode ser batizado? Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Por que aos 30 anos de idade? Era um ato, geralmente naquela época, que simbolizava o início de um ministério, mas também traduz a maturidade. O batismo deve ser realizado por alguém que tem consciência do que está fazendo. Batismo de crianças, nós não batizamos recém-nascidos, nós não batizamos crianças que não tenham noção do que estão fazendo. Por quê? Porque o batismo nas águas, ele significa um simbolismo da minha morte e da minha ressurreição com Cristo, meu arrependimento de pecado. Mas uma criança de 7, 10, 9 anos, que já tenha entendimento, consciência do que está fazendo, conversando com ela, ela pode ser batizada. Um adolescente, um jovem. Alguém chega comigo e pergunta assim: pastor, o senhor batiza casado? Não. O senhor batiza solteiro? Não. O senhor batiza quem? Eu batizo quem é salvo. Quem está entendendo? O critério do batismo é quem é salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a ceia, o batismo nas águas, ele acontece uma única vez, porque nós morremos e ressuscitamos uma única vez. Mas a ceia do Senhor, ela é feita permanentemente, até Jesus voltar, porque representa o corpo e o sangue de Jesus, e não há quantidade de vezes que você possa participar. Em regra, só pode participar da ceia quem é batizado nas águas. Por quê? A igreja adotou esta prática, porque se subentende que a ceia, o comer do pão e do vinho, é para aqueles que são membros da igreja. E o batismo nas águas, além de tudo que eu já falei, ele representa uma porta onde você entra para fazer parte do corpo da igreja. Então é um contrassenso você participar do pão e do vinho e se não for batizado nas águas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem Jesus convidou para
participar da ceia com ele? Os seus discípulos. Então, quem comer deste pão e beber deste vinho, estará testemunhando a nova aliança no meu sangue.